Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família. Mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Mais um momento de meditação da palavra do Senhor Jesus, ao qual nós vamos estar aprendendo, mergulhando nessa palavra que é tão rica, tão profunda, tão maravilhosa, que nos ajuda e que tem saída para tudo e todos os nossos problemas. Muitas das vezes as pessoas elas buscam, a solução dos seus problemas em homens, enquanto a solução dos nossos problemas estão na nossa frente, está na palavra do Senhor, nos ensinamentos dele, na comunhão com Deus e principalmente com o Senhor Jesus. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã com Deus, nesse momento de aprendizado. Seja bem-vinda, missionária Irlanda Fonseca, seja bem-vindo cada um de vocês que vão estar entrando, aqueles que ainda irão assistir, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Paizinho Santo, maravilhoso, Paizinho eterno, aquele que é e aquele que sempre será e será eternamente na nossa vida. Como o salmista Davi mesmo diz no Salmo 3, verso 5, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Que nessa manhã nós possamos nos apressar para o Senhor e vigiarmos em oração, em súplica, em cânticos, em hinos de adoração e de agradecimento ao Senhor. Seja bem-vinda, missionária Issa Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Vamos orar nesse momento? Eu estava meditando aqui, sabe, tem tantas coisas que passa na minha cabeça, principalmente quando eu acordo cedo, eu começo a orar, a falar com Deus e a nossa mente parece que está muito mais clara, não é? Quando nós nos levantamos pela manhã e nos apressamos para o Senhor, como diz o salmista Davi, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Então, quando nós nos apressamos para o Senhor e oramos, e buscamos a face do Senhor de manhã, a nossa mente ela fica muito mais clara, ela fica muito mais aberta, e é onde nós vemos assim o Senhor falar conosco e conseguimos ouvir a voz do Pai. É tão tremendo, irmãos, quando nós começamos a ouvir a voz de Deus. E o Senhor, Ele começa a nos direcionar, nos mostrar, clarear de uma forma tão tremenda. E Ele fala conosco. Quando nós colocamos os nossos ouvidos ao Senhor e estamos juntinho deles, nós vemos que o Senhor, Ele simplesmente, Ele vem e nos abençoa de uma forma toda especial. Irmãos, como precisamos nos aproximar de Deus, como precisamos reconhecer que precisamos dele todo momento, como precisamos mais do que tudo estarmos escondidos no esconderijo do Senhor. Irmãos, quantos de nós, muitas das vezes, nas nossas desobediências, pagamos um alto preço, porque é um preço muito doloroso, principalmente quando estamos nos afastando da vontade de Deus e entrando na vontade da nossa carne. Isso aí é um perigo, irmãos. E como é perigoso fazermos isso. As pessoas elas precisam aprender que quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor se achega a nós, mais o Senhor, Ele nos protege, Ele nos blinda, Ele nos levanta, nos fortifica, Ele nos coloca na posição, porque precisamos estar na posição, precisamos ter, sabedoria, buscando de Deus, não do homem, e buscando principalmente a santidade. A palavra do Senhor lá no livro de Levítico, ele diz: sei santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E nós precisamos, irmãos, mais do que tudo, sermos separados. E a palavra do Senhor, separado, significa santificado. Santificado quer dizer separado e vice-versa. Precisamos nos separar. Os dias são maus.
E está em todo canto, irmãos, em todo canto. Nós vemos que o inimigo, ele tem se levantado em todos os momentos. Mas precisamos estar firmes, precisamos estar fortes, precisamos estar buscando, principalmente da palavra. Os grandes avivamentos que já ocorreu na humanidade veio baseado na palavra, na súplica, na oração, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, coisa que muitos não têm. É koinonia, é comunhão, é santificação. Quando estamos lendo a palavra, nós estamos nos fortificando. Nós estamos conseguindo enxergar em nós os nossos próprios erros. E uma das coisas que nós vamos ver aqui agora no livro de Neemias, capítulo 9, que nós lemos o capítulo 8 antes de ontem eu não pude fazer. E hoje nós vamos estar fazendo o capítulo 9 e nós vamos ver o que houve e ocorreu com o povo ali em Jerusalém. Tudo isso por conta de quê? Busca, súplica, oração, reconhecimento. E principalmente, pedir perdão ao Senhor. Tem tanta gente que faz coisas erradas e continua fazendo coisas erradas. Pede desculpa hoje e amanhã continua praticando as mesmas coisas. Você acha que Deus está agradando? Não. Deus te conhece mais do que você possa imaginar. Porque o Senhor, Ele conhece de dentro para fora. E nós precisamos buscar a presença de Deus. E para que a presença de Deus exista em nossa vida, ela tem que estar em nós. A presença do Pai tem que estar em nós. E para ela estar em nós, irmãos, a casa tem que estar limpa. Os buracos têm que ser tampados. As muralhas têm que ser construídas. E as portas têm que estar fechadas, para que haja a presença do Senhor em nós. É dentro de nós. E a Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Pode esse templo andar de qualquer forma? Pode esse templo viver de qualquer forma? Não. O templo tem que estar limpo. Como é que nós queremos o melhor de Deus? Porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Se nós mesmos não queremos dar o nosso melhor para o Senhor. Nós damos para os amigos, nós damos para as coisas desse mundo, damos para o nosso trabalho, mas menos para Deus. Reconheça, veja, saiba que precisamos nos consertar. Eu quero fazer uma oração agora antes de ler a palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Paizinho Santo, por mais esse dia. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Pai, hoje é quinta-feira. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos acobertado, o Senhor tem nos dado chance a cada momento. Meu Deus, venha sobre as nossas vidas nesse momento, toma o teu primeiro lugar na minha vida, nessa live, em tudo que iremos fazer, falar aqui. Que palavra, Pai, nenhuma saia dos meus lábios que tu não queiras. Eis-me aqui, Paizinho Santo, usa-me conforme a tua vontade. Pai, se existe ainda algo em mim que precisa de mudança, Senhor, muda. Muda, Pai. E perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Porque pecamos por atos, pensamentos, ações, palavras, atitudes. Nós pecamos inconsciente e consciente também. Senhor, muda a história. Muda a história dos meus irmãos aí do outro lado. Muda a história de vida deles, Pai. Sacode, Jesus.
Toca, pesa a tua mão, Pai, para que haja um despertamento. Arranca tudo que não provém de Ti do nosso meio. Muitas das vezes as pessoas, Senhor, pede perdão, depois comete os mesmos próprios erros. Meu Pai, arranca tudo de uma vez, para que haja salvação, porque sabemos, Senhor, que Tu está chegando. Sabemos, Senhor, que o grande dia está chegando, os sinais estão nos céus e na terra, e as pessoas ainda continuam brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Ó Pai, tende misericórdia, Senhor, da humanidade, que tem pecado e acrescentado pecado sobre pecado. Tem misericórdia desses que andam tapados, com tapa-olhos, feito burros de cargas, sendo levados, conduzidos por homens que são aproveitadores. Ó Pai, muda a história da humanidade, muda a história do Teu povo, Paizinho Santo. Tem de misericórdia e perdoa o pecado dos nossos antepassados, como assim mesmo Neemias orou. Pelos pecados dos nossos pais e pelos nossos pecados. Tem de misericórdia nessa manhã. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso intelecto, nos dando a compreensão da Tua palavra nesta manhã. Abre o nosso coração e tira do nosso meio tudo que for de distração. Meu Pai, toda distração saia do nosso meio agora, em nome de Jesus. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Seja bem-vindo cada um de vocês e bom dia. Bom dia para vocês, bom dia, família linda. Família ao qual o Senhor tem nos dado e nos presenteado. Amém? Eu estava falando agora antes da oração, justamente falando sobre avivamento, sobre separação, sobre os grandes avivamentos que ocorreram na história, que nós vemos. E no capítulo 8 de Jeremias ocorreu algo muito lindo no meio do povo. Nós vemos que Esdra lê a lei. E quando Esdra lê a lei do Senhor, houve um grande aquebrantamento no meio do povo. O povo começou a chorar e se arrepender. É tanto que nesse momento, até mesmo eles falaram, né? Não chorem, vão, comam, bebam e depois, né? Ali, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque era justamente no 7º dia, quando Esdra lê a lei, eles passaram dias ali, no meio do pátio, aprendendo da palavra do Senhor. É interessante aqui, irmãos, que nesse aprendizado, que o povo já não lia, não ouvia mais a voz do Senhor. Eles viviam de qualquer forma. Mas a partir do momento que eles começaram a ouvir a palavra de Deus, começou a existir um temor no coração deles. Começou a existir um arrependimento no coração deles, porque a visão deles foram aberta e eles começaram a enxergar que eles estavam em pecado. E houve um quebrantamento, né, um choro. E ali eles comemoraram depois. E depois eles veem o quê? Eles preparam a festa dos tabernáculos. Eles começam, porque agora eles mandam, né? Eles mandam eles irem pegarem as madeiras, as murtas e as estacas e armarem a sua tenda no pátio ao redor do templo do Senhor.
E durante esse período, você vê que no versículo 18 ele diz: e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa de 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento segundo o rito. Nós vemos que houve muita consagração. E eles estavam se alimentando. Isso é no final do capítulo 8, que nós estamos entrando agora no capítulo 9. Dando continuidade o que ocorreu no capítulo 8. A leitura constante do livro e da palavra do Senhor. Irmãos, é tão gostoso quando nós lemos a palavra do Senhor, porque ela nos traz vida. Ela nos traz renovo e ela nos dá compreensão, abre o nosso entendimento e nos dá sabedoria. Aleluia, glória a Deus. E aqui no capítulo 9 fala sobre o arrependimento e a confissão do pecado. Porque a palavra do Senhor e a lei do Senhor, quando ela é lida, e eles estavam fazendo o que aqui no capítulo 8? Lendo a lei do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Houve uma preparação. E agora quando chegamos aqui no capítulo 9, no primeiro versículo, e diz assim: e no dia 24 deste mês, quer dizer que já tinha passado 24 dias e eles ainda continuavam lendo a palavra sobre a lei do Senhor. Se ajuntaram os filhos de Israel com o quê? Com jejum e com pano de saco, e trazia terra sobre si. Isso era um ritual, né, deles de arrependimento, de perdão, de humilhação diante de Deus. E ali já tinha se passado 24 dias e eles estavam unidos, ainda lendo a palavra e ali também orando, jejuando. Primeiro nós vemos que no 8º eles comem depois da palavra, eles festejam e houve um aquebrantamento. Aí agora nós vemos que já no final eles continuam lendo mais ainda a palavra do Senhor. E no 9, quando ele diz: e no dia 24 do mês, se ajuntaram os filhos de Israel com o quê? Com jejum, com pano de saco, e trazia terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Aí, eles fizeram o quê? Separação. Aquilo que eu tinha falo antes com vocês. Porque lá no livro de Levítico diz o quê? Seis santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E a palavra santo significa separado. E uma das coisas que o Senhor, nosso Deus, né, o Senhor Jesus, ele quer de nós é separação. Separação de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos faz pecar. E aqui no versículo 2, do capítulo 9 de Neemias, ele diz: e a geração de Israel se separou, se santificou de todos os estranhos. Quer dizer, se separou de tudo mesmo. E puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Agora foi um momento de quebrantamento deles. Um grande avivamento ocorre em nossas vidas, em uma cidade, em uma igreja, quando existe palavras, a palavra, a Bíblia, isso aqui. Quando existe a palavra do Senhor, quando existe oração, quando existe jejum, quando existe arrependimento e separação. Quando nos separamos, irmãos, é tão gostoso.
que o Senhor ele começa a nos mostrar o nosso próprio pecado, mostrando aquilo que tem nos afastado dele. E existe um temor no nosso coração. E esse temor, quando ele começa a surgir dentro do nosso coração, nós começamos a ver as coisas mais claramente. E aí começamos a nos separar. E aqui o povo, ele levantou-se, no versículo 3, levantou-se no seu posto, levaram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Benu, Serebias, Bani, Kenani, puseram-se em pé no lugar do alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Agora eles começam a louvar e a adorar. Glória a Deus. E os levitas, eles começam a louvar. Tu, agora o louvor, tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há, e tu o guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adoram. Tu és Senhor, ó Deus, que elegestes Abraão e tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele um concerto que lhe darias a terra dos cananeus e dos heteus e amoreus e dos fariseus e dos jebuseus e dos giagaceus para dares a sua semente, e confirmaste a tua palavra, porquanto és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e todo o seu servo, e todo o povo da sua terra, todo o que soubeste que soberbamente os trataram, assim te adquiriste nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante ele, e passaram pelo meio do mar em seco, e largaste os teus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E o guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os luminares no caminho por onde havia de ir. E sobre o monte de Sinai descestes e falaste com ele desde o céu, e descestes juízos retos, leis verdadeiras e estatutos, e mandamentos bons. E para o seu santo sábado lhe fizestes conhecer, e preceitos, estatutos, leis, libanastes pelo ministério de Moisés teu servo. E pão do céu lhe deste a sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhe dissestes que entrasse para possuírem a terra, pelo qual alcançaste na tua mão que lhe havia de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua servidez, não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não te lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua servidez, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande beneficência, tu os não desamparaste.
Aleluia. Ainda mesmo quando eles fizeram para si bezerros, fundições e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, cometeram grande blasfêmia. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, e nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. E desde o teu bom espírito para o ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, água lhe deste na tua sede. Deste modo, o substante 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. Também lhe deste reinos e povos, e o repartistes em poções, e eles possuíram a terra do Seom. Sabem, a terra do rei Esbom e a terra do Og, o rei de Bassã. E multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeram-os à terra, de que tinha dito os teus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tornaram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a tua vontade. Tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivas, árvores de mantimentos e abundância, e comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti. Lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram seus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia clamaram a ti desde o céu, e tu ouviste, segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus angustiadores. Porém, em tudo, tendo repouso, tornavam a fazer mal diante de ti, e tu deixava na mão dos seus inimigos, para que dominaste sobre eles, e convertendo-se eles, clamavam a ti. Tu ouviste desde os céus, segundo a tua misericórdia, e os livraste muitas vezes. E protestantes contra eles para que voltasse, protestante contra eles para que voltasse para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvido os teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que o cumprir vivera, e retiraram os seus ombros e endureceram a sua servidez e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre ele por mais anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo mistério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvido, pelo que o entregaste na mão do povo da terra. Mas pela tua grande misericórdia, Senhor, não os destruísse nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, o Deus grande, poderoso, terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta todas as aflições que nos alcançou a nós,
e os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos profetas, e os nossos pais, e todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo, e em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu firmemente te houveste, e nós implenamente nós ouvemos. E os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvido aos teus mandamentos e os teus testemunhos, que testificastes contra eles. Porque eles nem o seu reino, e nem na muita abundância de bens lhe deste, e nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram e nem converteram as suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até a terra, que desde os nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os seus, que puserem sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dormiram sobre nós, nossos corpos e sobre os nossos gados, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizeste um firme concerto, e escrevemos e sailamo-nos aos nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aqui, irmãos, em Neemias 9, agora há um quebrantamento, há um arrependimento diante de Deus. Houve um grande avivamento, ao qual os levitas, eles se colocam em um pódio e começam a orar. E essa é a oração dele, o louvor dele, reconhecendo que o nosso Deus é o Deus de todos, reconhecendo todos os feitos que o Senhor fez com seu povo, com seus antepassados. Muitas das vezes os problemas nas nossas vidas nos deixam cego, ao qual nós não conseguimos ver Deus nesses momentos, e nem ver tudo aquilo que Deus já fez para conosco. Irmãos, nós precisamos nos voltar ao Senhor como igreja. Nós precisamos nos unirmos, estarmos juntos numa só oração, num só clamor, numa só petição, orando para que haja um avivamento no meio do povo, que haja uma santificação, uma separação. Por anos, irmãos, eu venho juntos com algumas pessoas que têm me acompanhado, lendo a palavra do Senhor. Não falando de mim mesma, mas falando dessa palavra que é fiel, verdadeira, que nos dá força, que nos renova, que nos faz crescer. Os ensinamentos do Pai, o ensinamento do nosso povo. Ah, mas eu não sou judeu. Quem disse? Todos nós somos descendentes. Nós somos. E eu creio, irmãos, porque durante anos, milhares e milhares de anos, a história tem se repetido. O povo se arrepende, aí o Senhor abençoa. O povo começa a se afastar de Deus por conta das bênçãos, por conta das luxúrias, porque o Senhor, Ele nos abençoa. Aí o Senhor pesa a mão novamente sobre a vida do povo, porque o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Jesus, Ele tem ciúme de nós. Aí o Senhor faz de tudo para que nos voltamos para Ele, porque começamos a desviar a nossa mente, o nosso coração, começa a se endurecer para as coisas do Senhor. Aí entra a carne, entra os nossos próprios desejos, aquilo que nos afasta de Deus. E aqui nós vemos que todo o povo
de Judá se reúnem, se separam, jejuam, lê a palavra do Senhor. E agora existe esse grande avivamento, ao qual eles começam a reconhecer, pedir perdão dos seus pecados, confessando o seu pecado. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz o quê? É o Senhor falando ao seu povo no condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e sararei a terra. Nós precisamos orarmos, buscarmos a face do Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos, nos humilhar perante Deus. E então o Senhor ouvirá dos céus e sarará a terra. Tem que ter arrependimento de verdade. Tem que reconhecer a Deus a todo tempo e lembrar que o Senhor, Ele é Deus. Tem que ver que o Senhor, Ele é magnífico, Ele é tremendo, Ele é juiz, Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Só Ele tem poder para mudar a nossa vida e mudar toda a situação. E nós vemos aqui no capítulo 9 de Neemias. É um capítulo forte, é uma palavra abençoada, que nos faz reconhecer que precisamos nos separar, povo de Deus. Nós precisamos descer, nos humilhar, reconhecer que só o Senhor é Deus, aleluia. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Só Ele pode mudar a nossa vida. E sobre a mão dele está o controle de tudo e de todas as coisas. Por isso que é necessário limparmos a nossa casa. Isso aqui, começando do nosso corpo, porque o nosso corpo hoje é templo do Espírito Santo. E nós temos que dar lugar para Deus dentro de nós, porque Deus não habita em lugar imundo. O Senhor não habita onde existe imundície, onde existe podridão, onde existe pecado. Precisamos tirar tudo que não provém de Deus do nosso meio, começando em nós, para que haja um derramamento do Espírito Santo sobre a nossa casa, no meio da nossa família, na nossa vida, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, na nossa igreja. Precisamos reconhecer como povo santo. Nós precisamos nos separar. O tabernáculo do Senhor. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui do tabernáculo nessa Bíblia. Deve ter. O tabernáculo do Senhor, irmãos. Existe o Santo do Santo. O Santo do Santo estava bem profundo. Aqui não tem. Ai, que pena. Geralmente nessas Bíblias tem. Mas o tabernáculo, tem algumas coisas aqui, mas não fala, não mostra. Mas o tabernáculo do Senhor, o Santo do Santo, onde Deus habita, é lá dentro. Existia partes e mais partes e mais parte. E lá dentro estava o Santo dos Santos. Hoje nós somos o tabernáculo. É aqui dentro. Precisamos nos limpar. Nós temos que dar lugar para Deus em nossas vidas, para que haja transformação, irmão. Para que haja mudança, tem que começar dentro de nós. E aqui o povo de Israel, juntos, depois que tudo que Neemias fez, Deus precisou levantar um líder, porque o povo só pecava.
O povo sempre pecando, o povo sempre fazendo tudo errado e Deus pesando a mão para que o povo se voltasse para ele. Neemias ali, ele sai de onde ele estava na Babilônia, servindo à mesa do rei. Ele vê a necessidade, Deus levanta Neemias como líder, como governador, para ir reconstruir as muralhas. Não foi fácil. Ele teve que passar por tudo aquilo a chegar a esse ponto. Era eles construindo e o inimigo vindo para impedir a construção. Era Israel construindo, o povo construindo, fechando as brechas. Porque até então o Senhor não tinha descido aqui. Eles estavam reconstruindo as muralhas. Eles estavam fechando todos os buracos, as brechas que existiam. Estavam colocando as portas nos lugares e o inimigo, Sambalate, Tobias, se levantavam e mandavam um recado para Neemias. Levantava calúnia contra Neemias. Mandava recado chamando ele para ter com eles. E Neemias disse o quê? Ei, estou ocupado, estou fazendo uma grande obra. Aleluia! Glória a Deus! Estamos fazendo uma grande obra, igreja. Povo santo escolhido de Deus. Nós estamos fazendo uma grande obra dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, nos fortificando e colocando em prática, pedindo ao Senhor e abrindo e dando lugar para que o Espírito Santo venha habitar em nós e que haja presença dentro de nós, porque somos templo. Somos templo do Espírito Santo. Aleluia. E esse templo não pode ser de qualquer jeito, porque o Senhor não habita em nada que seja imundo. E aqui nós vemos agora, está tudo fechado. Eles fizeram separação, porque é assim que começa no capítulo 9. Ele diz, e no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou, se separou de todos os estranhos e puseram-se em pé. E fizeram o quê? Confissão dos seus pecados e iniquidades dos seus pais, as dele e as dos seus pais. E levantaram-se. E agora vocês vê todos os levitas agora reconhecendo e adorando a Deus. E houve ali um grande avivamento em Israel com o povo, onde houve um aquebrantamento, onde o povo reconheceu seu erro. E agora Deus começa mudando de dentro para fora. Agora o Senhor começa a habitar mais uma vez na vida do povo. Aleluia. Essa é a palavra que nos traz a salvação. A palavra do Senhor, viva, fiel, verdadeira, que nos liberta e nos faz reconhecer. É esta palavra, essa palavra que nos dá a vida, essa palavra que nos firma, que nos dá força para prosseguirmos na luta, na jornada, na caminhada. A verdadeira palavra que nos faz reconhecer os nossos erros, nos sentirmos pequenininhos diante de Deus, pecadores, e nos faz aproximarmos mais e mais do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, nessa manhã, Ele possa nos visitar. Chegue, Senhor Espírito Santo, na Tua onisciência, onipresença, onipotência, porque Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. É o Deus que está aqui comigo, na sala da minha casa. É o Deus que está com os meus irmãos aí do outro lado.
Paizinho Santo, visita cada um deles. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, Pai, derrama do teu Santo Espírito sobre nós, que haja mudança, que haja separação, que haja transformação, que haja cura, que a tua presença, Senhor, venha, Senhor, sobre nós. Venha sobre a nossa vida, sobre o nossa casa. Toma o teu lugar de honra, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Firma, Senhor. Firma, abraça, renova, restitui, transforma, muda. Senhor, faz com que eles possam crescer e se aproximar cada vez mais e mais de Ti, de uma forma sobrenatural. Meu Deus, que haja arrependimento no meio do Teu povo, que haja aquebrantamento no meio do Teu povo, para que haja um grande avivamento, Senhor, sobre a face da terra. Pai, precisamos de Ti. Pai, sabemos, Senhor, que os dias são maus. Sabemos, Senhor, que a terra está gemendo. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem pesado a mão em muitos lugares. O Senhor tem, Senhor, dado a chance de o povo se arrepender, do povo se voltar para Ti, mas o povo continua cometendo os mesmos erros. Meu Deus, em nome de Jesus, ainda existe, Senhor, um povo remanescente sobre a face da terra. Um povo que não se corrompe. Tem de misericórdia deste teu povo. Tem de misericórdia daquele, Senhor, que não conhece a tua palavra e que precisa ouvir a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, salva, Senhor, aqueles que estão perdidos, levanta aqueles que estão, Senhor, abatidos, caídos, Senhor. Ah, Senhor, levanta também aqueles que estão desanimados, que eles possam, Senhor, revigorar-se, Senhor, em Ti, meu Deus. Ah, Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, compreensão, para, Senhor, conduzirmos a nossa família, a nossa casa, os nossos ministérios a Te buscar, a Te servir. Ó, Pai, muito obrigado, Paizinho Santo. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu grande amor, infinito amor. Obrigado pela Tua oportunidade, Senhor, que Tu nos dá a cada momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado por esta manhã. Abençoe cada um aí do outro lado. Abençoe, Senhor. Os proteja, os livre, os guarde, os perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai. E, Senhor, e nos levanta. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. E graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor seja conosco. Shalom, shalom, Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Bendito seja a nossa entrada, a nossa saída. Bendito seja o nosso dia e tudo aquilo que iremos fazer durante todo esse dia. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor abençoe, nos guarde, nos proteja. Que a mão poderosa deles não seja somente hoje, mas eternamente com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos por essa palavra genuína, fiel, verdadeira, por esse momento ímpar, único, que não existe igual. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Não se esquecendo do despertar em meio-dia, né? 12:30 daí do Brasil. Aqui nos Estados Unidos é 11:30, daqui a pouco. Que ocorre lá na nossa página da nossa igreja no Facebook. Também quero dizer para vocês, irmãos, eu estou também com a minha página ali no YouTube. Por favor, curtam, me sigam. Ajude esse ministério, ajude essa obra, porque eu faço igual a Neemias, estou numa grande obra.
é pregar o evangelho, é ler. E agora lá no YouTube, no canal do YouTube, está com a série, né, dos 21 dias de Daniel. Quem não fez os 21 dias, vai lá, assiste desde o começo. É tremendo, a gente está lendo a Bíblia. Não são pregações, são leituras, são momentos como esse aqui, onde nós estamos lendo, aprendendo e crescendo. Então siga-me ali na página do YouTube. O link tá aí, né? Vão postem aí o link, por favor, do YouTube, a missionária Irlanda, a missionária também Luana, lá da Itália, que tem nos ajudado muito, glória a Deus. Sigam a minha página também, Luzelita Gutierrez. Se inscreva, né? Aperte o sininho também para poder vocês receberem. Não se esqueçam de apertar o sininho. Quem não é meu amigo no Facebook, eu faço as lives aqui também no Facebook. De segunda a sexta, nós estamos lendo a Bíblia. Hoje foi o capítulo 9 de Neemias. Foi uma palavra tremenda. Quem entrou já no final, volte e assista novamente. Compartilhe essa palavra, né, também. Compartilhe isso. Eu tenho certeza, se Deus falou com você, vai falar com outros. Porque tem gente, eu vou dizer, que me acompanham, mas não compartilham. É triste, viu, irmãos? Porque vocês me acompanham, quer dizer que vocês gostam. Quer dizer que está servindo para você, mas não serve para os outros, né? Interessante. Eu tenho certeza que se está servindo para você e se você me acompanha, então por que não compartilhar? Então vamos compartilhar porque outros também vão gostar. Também vão ser ajudados. Vamos pensar no nosso próximo também, porque essa palavra é para todos, é para cada um de nós. E o Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração. Eu tenho lido a palavra junto com vocês, estamos lendo toda a Bíblia. Então vamos lá, ajude uns aos outros, compartilhando. Né? Compartilha, eu tenho certeza, se vocês me acompanham, é porque alguma coisa, né, vocês estão vendo em mim. Então vocês estão vendo Deus na minha vida e a palavra tem servido para a sua vida. Então vai servir para a vida dos seus amigos, vai servir para a vida da sua família, vai servir para a vida de alguém. Em nome de Jesus. Então vamos crescer juntos? Vamos trabalhar nessa grande obra? Me ajude, porque eu estou construindo as muralhas para que todas essas paredes sejam fechadas. Em nome de Jesus. A pastora aqui não está pedindo dinheiro, não. Está pedindo simplesmente que vocês participem junto conosco. Sabe como? Compartilhando, participando junto conosco nessa grande obra, que é a obra do Pai, reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Fechando todas as brechas, nos separando, crescendo espiritualmente e nos fortificando. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Que o Senhor Jesus, Ele possa te abençoar grandemente no dia de hoje. E até mais tarde, aqueles que estão lendo o livro de Gênesis conosco, começou a ler a Bíblia junto conosco, né? Até mais tarde, essa noite, ontem a pastora estava tão cansadinha que fui mimir. Mas olha, um beijo no coração. Shalom. Shalom. Que Deus os abençoe grandemente. E até amanhã, no mesmo horário, entre 9, 9 e meia, 10 horas da manhã, estarei entrando para a honra e glória do Senhor Jesus. Um beijo, shalom e a paz do Senhor. Um dia de bênção para todos vocês. E vamos juntos, né? Trabalhar nessa grande obra. Que Deus vos abençoe grandemente. Tchau, shalom.